Olá, pessoal, boa noite. Aqui somos os Três Tons de RH. Mais uma vez estou aqui com o Roberto e com a Valéria. Oi. Antes da gente começar, eu queria pedir para vocês, antes da gente começar, 2 segundinhos, entra no nosso canal, curte, se inscreve. A gente está vindo numa série de temas interessantes, então não perca. A gente está sempre lançando coisa nova, então antes de começar, vai lá, gente, vai lá, curte e acompanha. Hoje a gente vai falar de um tema que está sendo muito discutido, então a gente decidiu abordar esse tema de saúde mental, né? Como é que está a saúde mental nas empresas, que obviamente isso se reflete na vida das pessoas. E exatamente nesse vídeo, a gente quer falar da perspectiva do líder. Então você que está assistindo a gente, que é líder, né? A gente vai falar sobre os empregados e as pessoas, todo mundo em geral, mas a gente vai ter uma mensagem especial para os líderes. Então, tá aí. Quais são os principais desafios para o líder nesse momento onde esse tema de saúde mental está sendo tão discutido, debatido? O que ele envolve? O que vocês acham, pessoal? Olha, Sérgio, esse de fato é o tema do momento, né? A gente ouve o tempo inteiro sobre isso. E o líder, ele tem um desafio que é maior, né, do que eu acho que todos numa organização. Porque ele tem que pensar nas duas pontas. Ele precisa pensar como ele trata este assunto, pensando no seu time, mas como ele trata pensando nele mesmo, né? Enquanto indivíduo, como é que ele se protege, como ele se desenvolve, como ele lida com as suas próprias angústias. Então, realmente não é fácil a vida do líder neste momento, não está fácil. E a gente sabe que um ambiente, né, onde as pessoas estão na sua plenitude, estão integrais, né, na empresa, né, assim, com sua saúde mental em dia, física, social, né, a produtividade, os resultados vão ser maiores, né, isso é uma preocupação das grandes organizações. E a gente não pode, claro, esquecer o aspecto humano, né? Porque antigamente os gestores eles estavam simplesmente pensando no resultado, nos números, mas a gente sabe que a empresa é formada pelas pessoas e elas são as responsáveis pelas grandes entregas, né? Então tem que existir uma preocupação, sim, na gestão, né, da saúde, né, em todos os aspectos, né, dos funcionários e também o próprio líder também tem que pensar, como a Valéria comentou. E levando em consideração, né, a gente já falou em outro vídeo, não foi, gente, que esse papel do líder já dentro desse novo contexto, né? Então, os negócios estão mudando, o mundo está mais dinâmico, a resposta rápida para os negócios, há questões socioeconômicas afetando, mas tudo isso obviamente é importante, né? A empresa é a razão dela de existir, tem que ter resultado, então é muito dinâmica. Porém, tudo isso não vai funcionar se essa questão da saúde mental, do bem-estar, não for levada em consideração. E eu acho que tem duas dimensões também, né? E a gente já falou de alguns estilos de liderança, mas aquele líder que às vezes está muito acostumado a entrar em contato com o time como um todo, e agora ele tem que ter um estilo também onde ele tem que olhar cada indivíduo, né? Que está trabalhando dentro de casa, que tem criança dentro de casa, que tem questão de educação que ele tem que tomar, que a pessoa tem que tomar conta. Ou seja, tem uma série de outros aspectos que envolvem que o líder tem que estar atento, né? E eu acho que nós já fizemos tantos vídeos, né? E a gente já falou em alguns sobre, acho que, temas que impactam bastante nesse assunto, né? Quando a gente fala de saúde mental. Quando a gente fala da empatia, né? Para mim, ela se eu pudesse chamar a empatia de ferramenta, né? Mas eu acho que ela é um instrumento, a ferramenta, ela é a forma como você consegue realmente se conectar com o outro e se colocando no lugar do outro, tentar trazer, né, um pouco da sua experiência ou tentar promover uma situação onde haja a possibilidade, né, de um bem-estar maior, seja numa reunião, seja na execução de um trabalho. Mas eu queria chamar a atenção ainda para um outro vídeo, onde a gente falou muito sobre autoconhecimento, né? Quando a gente falou na liderança,
quando falamos do tema liderança, e nós falamos da importância do autoconhecimento. Para mim, é a base de tudo, né? Além da empatia, é o autoconhecimento. O autoconhecimento vem antes mesmo da empatia, que é você entender o que é que você está sentindo neste momento. Você enquanto líder, né? Você está sentindo insegurança? Está sentindo medo? Não está sabendo o que você vai fazer, né? Porque você não vê exatamente com todas as definições possíveis o que será no futuro. Eu acho que começar a reconhecer todas as questões que lhe afetam enquanto líder é o primeiro passo para você começar a tratar este tema, né? Aquilo que está te fazendo bem e aquilo que eventualmente está te gerando um estresse maior, né? Para que a partir daí você consiga olhar o outro e fale assim, poxa, se eu estou sentindo insegurança, se eu não sei muito bem o que eu devo fazer, como é que o meu funcionário ele está se sentindo? Provavelmente daí é pior, né? Uhum, com certeza, com certeza. E lembrando, né, que o momento de hoje é um momento bem crítico, né, para as pessoas, né? A gente está passando por esse processo, essa pandemia que afeta, né, a vida de todos, né, a forma como a gente se relaciona, né? Hoje o trabalho, praticamente as pessoas estão fazendo de casa, através de canais diferentes, o relacionamento, a questão do equilíbrio entre o trabalho, né, e a própria vida pessoal mudou bastante, né? O pessoal fala, está trabalhando de casa, está melhor. Pode não estar, porque existem, a gente percebe aí excessos, né? Por conta até desse home office, né? Então, assim, eu acho que esse momento é um momento crítico, né? E você, gestor, tem que se preocupar começando exatamente para a busca do equilíbrio, né? É você que lida com uma equipe grande, que cada um tem uma expectativa e uma forma um estilo diferente. Como é que você consegue ter essa relação, né, mais equilibrada, né, de forma que elas não tenham também um descompasso dentro de casa? Eu acho que você tem que ter, como a gente comentou aqui, empatia, né, e tentar buscar esse equilíbrio o máximo possível. Eu acho que vocês vão concordar que o líder não pode abrir mão disso, né? Ele não pode, eu aqui, o meu papel é distribuir atividades, cobrar performance. Ele não pode abrir mão de olhar esse lado da empatia, de como é que está a situação, ter essa percepção, essa leitura de ambiente, né? Se ele não tem, pede ajuda, tem que desenvolver, olhar o time como um todo, claro, é importante, mas principalmente olhar os indivíduos. Eu acho, na minha opinião, que é importante já captar os sinais, né? Eu acho que esse tipo de situação da saúde mental, do estresse, ansiedade, você tem que capturar, tem que ter essa sensibilidade, uma empatia, né, como a Valéria falou, ligar essa antena para captar com antecedência. Não sei o que vocês acham. Sabe o que eu acho de, assim, essa história de você entender o quanto você é humano, né? Assim como os outros. Então, isso é libertador. Tirar um pouco o peso, né? De, eu sou o líder, eu sou o chefe, eu tenho que mostrar que eu sei tudo, eu tenho que mostrar que eu estou super seguro, super confortável, que tudo está perfeito. Então, quanto mais também você consegue lidar com essa ambiguidade, claro, lidar de uma maneira leve, né? Tranquila, porque isso faz parte do momento que todos estão vivendo, que é uma experiência interessante. Então, assim, o que eu tenho visto, né? Você está numa live, né, junto com várias pessoas, de repente, um cachorro começa a latir no fundo, né? Ou, de repente, entra uma criança correndo atrás, porque veio buscar alguma coisa, e aí aparece no meio da live, dá uma parada. Poxa, é seu filho, deixa eu ver, eu nunca conheci ele. O pai ou a mãe vai parar para mostrar ao filho, esse aqui é o meu filho, que legal, dá tchau para o pessoal que trabalha comigo, que legal, você vai humanizando. Quanto tempo isso levou? 30 segundos? Menos de 1 minuto? Não sei, é muito rápido. Mas isso dá uma relaxada, porque mostra que na sua casa tem cachorro, você tem filhos, de repente a sua esposa pode aparecer ali 1 minuto, dar um tchauzinho, por que não? Isso atrapalha?
Eu acho que isso faz parte desse novo, né, contexto que a gente está vivendo. É claro que a gente está trazendo, eu estou trazendo, né, um exemplo do home office, mas existem muitos outros exemplos, né? Como é que um líder, por exemplo, né, Roberto e Sérgio, lidam com aquelas profissões, aquelas atividades que são essenciais e que as pessoas precisam estar na rua, né? Então, por exemplo, que faz uma assistência técnica, que precisa manter, né, a internet funcionando, as TVs funcionando, enfim, os canais. Como é que este líder lida o tempo inteiro com as inseguranças da equipe? Como é que vocês veem isso? Vai lá, Roberto, vai lá. Não, pode falar, Sérgio. Eu acho que tem duas dimensões. Primeiro, e eu acho que pode ser muito diferente para esse líder, você que é líder, que está escutando a gente, ou foi recém-promovido, ou está em vias de, ou você é líder há muito tempo, é discutir o tema. Assim, abrir para o grupo ou para os indivíduos, conforme aquela sensibilidade que eu estava falando, assim, vamos falar do assunto, o famoso, né? Vamos falar do tema? O que vocês estão sentindo? Quais são os medos, preocupações, ansiedade? Eu acho que é importante começar a discutir esse tema. Não pode ser uma coisa como ficava, infelizmente, eu já vivi em ambientes assim, né? Não podemos falar disso, isso demonstra franqueza, tem que ser o super-homem, que foi justamente, né, o que a Valéria comentou. Eu acho que a primeira coisa, você que está ali escutando a gente, vamos falar do tema. Abra para discussão, crie um espaço regular e constante para falar do tema. Você não fala de metas, você não fala de atividades, tem que abrir um espaço, uma agenda também para falar desse tema. Não sei, Roberto, o que você acha também? Eu acho que o dia a dia do gestor ele muda completamente, né? Eu acho que concordo com você. As pessoas geralmente têm as suas reuniões de segunda, né, para abertura da semana, de sexta-feira para fechamento, mas são reuniões simples de follow-up, né? Quando deveriam, em determinado momento, você tem que ter conversas individuais com seus subordinados diretos, exatamente para tratar questões desse tipo. Ou, pelo menos, alguma prévia para você discutir qual será a nova dinâmica de trabalho, né? Porque essas expectativas, elas às vezes não são postas, não são reveladas, né? Porque além da distância física, né, existe a própria, talvez a intimidação que uma videoconference causa, né? Então isso você tem que conseguir quebrar essa barreira. Você tem que, como gestor, mudar um pouco a sua dinâmica diária, né, das conversas, né? Eu acho isso muito importante. Eu acho assim, falando daquilo que não é home office, né? Porque eu acho que nem todo mundo que está assistindo o nosso canal aqui, o nosso vídeo, ele está em home office. Tem uma parcela importante, outros não, outros muitas vezes têm que trabalhar da rua. O que eu diria para essas lideranças, né? Coordenadores, gestores, enfim, que tentem criar durante a semana algum momento onde haja essa possibilidade de contato, mesmo que o seu grupo ele fique na rua, mesmo que você não consiga ter ali um contato pessoalmente com o seu grupo de liderados. Eu acho que buscando alternativas dentro da organização, seja por uma vídeo pode ser feita do celular, mesmo com as pessoas na rua, ou possa ser feita através de um chat, ou através até do WhatsApp, né? Criar um grupo onde as pessoas possam trocar figurinha, né? Possam dizer o seguinte: nossa, olha, gente, eu estou aqui no trânsito, tá difícil hoje, minha prima ficou doente, a minha prima não está bem, e para mim isso hoje está sendo complicado lidar. É importante você ter uma rede de apoio, e a equipe é uma rede de apoio, né? Faz parte da rede de apoio. As lideranças também estão nesse caminho. Então, independentemente se é um home office ou se é um trabalho onde a pessoa precisa estar mais em movimento mesmo, ou até mesmo numa indústria, né? Como é que faz numa indústria, né? A indústria, as pessoas estão próximas de alguma forma e tem que ter uma série de cuidados, né, para lidar com esse momento que a gente está vivendo.
Em qual momento a gente consegue ter ali a liderança conversando com o time? É muito importante ainda que sejam contatos rápidos, né? Todo mundo de máscara, ao ar livre, pega o estacionamento, junta o seu time e faz assim um bom dia. Assim, gente, como é que está hoje? Né? Tá todo mundo bem? Vamos lá, né? Estamos juntos para o que for necessário. Eu acho que é enfatizar essa possibilidade de ter uma rede de apoio. Eu acho que é hora de, complementando, Valério, o que você falou, está na hora de celebrar as vitórias, de comemorar, trazer também um pouco de leveza. Isso não vai, pode ficar tranquilo, não vai implicar nos seus resultados, eu acho muito pelo contrário. Então está na hora de usar de verdade, genuinamente, né? Porque tem que mostrar o sentimento, não tem problema mostrar vulnerabilidade nesse momento, trazer essa leveza, comemorar, celebrar também. E, obviamente, se você identifica o mais cedo possível alguém que precisa de ajuda, dá o primeiro apoio e o suporte, e se a coisa for mais grave, orienta aquela pessoa a procurar uma ajuda, um outro apoio, dependendo. Mas eu também quero trazer para essa discussão também o papel fundamental de recursos humanos, né? Nossa, eu acho que é uma... Porque quando a gente fala com o gestor, aqui, os gestores que estão nos assistindo, gente, esse problema é para todas as empresas, tá? Não é só o problema de empresa grande, eu sempre costumo dizer isso. Isso não é empresa grande de Rio e São Paulo, né? A gente está falando qualquer empresa, qualquer tamanho, né? O papel da área de recursos humanos em trazer o tema, orientar os gestores, porque, de novo, como o Roberto falou, está no dia a dia, está na correria, e de repente ele não colocou isso na pauta. Então, eu acho que tudo começa com recursos humanos envolvendo a liderança e então, trazendo para o jogo. Sérgio, eu acho importante, né, também recursos humanos atuar nessa questão da saúde emocional, né, tentando estabelecer alguns instrumentos para a ajuda do gestor, né? Então, assim, um apoio psicológico, um apoio social, uma assistência social, algum tipo de trabalho específico, né, que a empresa possa oferecer quando for necessário recorrer a situações, né? Existem, claro, situações de crise, pode ter um funcionário, pode ter um burnout, pode ter alguma questão em que seja necessário um apoio profissional, né? Então, você como RH, claro, você tem que pensar também que tipo de instrumentos, né, a gente pode proporcionar, porque a pessoa está em casa, de repente ela precisa de uma orientação, né? Então, por que você não... Claro, existem várias consultorias que trabalham, né, com esse tipo de questão, né, olhando todos os aspectos de convivência que o funcionário pode lidar com, não só em casa, no trabalho, né, e se requer algum tipo de ação, né, isso pode ser proporcionado, né? Então, acho que a RH tem que pensar nisso também, estruturar seu programa de saúde, né, olhando em todos os aspectos, não só o plano de saúde, que olha o aspecto físico, mas também algum complemento que olha a parte emocional. Eu acho que você está trazendo um tema muito importante, né? Que é criar um canal. Criar um canal para que tanto as lideranças quanto os funcionários possam acessar, né? E também ser aí uma rede de apoio, né? Que pode contar com profissionais de fora da organização, né? Que podem oferecer algum tipo de suporte, como até mesmo dentro da própria organização, né? Por que não? Eu acho que todos nós já vivemos situações difíceis, delicadas, e quando recebemos um apoio de um colega, né, de um amigo, as relações elas se estreitam, né, elas se fortalecem. E eu acho que as organizações também têm esse espaço agora, né, de fortalecer as relações através dessas trocas, né, da criação de uma rede realmente onde as pessoas possam se ajudar. Dizer que alguém tem a resposta absoluta de como lidar, né, com tantas pressões e um momento tão diferente como o que estamos vivendo hoje, não tem como. Estamos todos aprendendo, né? Mas eu acho que a disponibilidade em abrir canais, em emprestar auxílio e principalmente em ouvir aquilo que o outro tem para trazer, eu acho que é a grande força. E sem dúvida, fazendo isso, você vai acabar também impactando
na sobrevivência da organização, na produtividade, porque também o mundo não para. Então, as pessoas que se sentem apoiadas, elas se sentem mais livres também para fazer e cumprir as suas responsabilidades. Eu acho que mais do que nunca, você ter um par, né? Ter alguém que você confia, acho que nunca foi tão importante, né? Num momento como esse, né? De poder compartilhar, abrir e às vezes, né? É possível a empresa se organizar para ter canais internos, para poder justamente você sentir que você pode falar, né? Que você pode buscar uma ajuda, né? Você não precisa resolver tudo sozinho. Então a gente volta naquela questão do super-homem, tem que funcionar. Acho que a gente volta ao ponto inicial da nossa conversa, né? Se não tiver um autoconhecimento, se não se sentir à vontade, é melhor tratar antes do que num outro estágio, né? Então, isso é bem importante. Eu acho que nessa ideia de compartilhar, né, o nosso maior objetivo com esse canal é justamente esse, é compartilhar. Então, se você tem uma sugestão ou uma experiência da sua empresa, ou você como liderança, algo que você tem feito e que tem ajudado, né, a passar por esse momento de maior pressão, onde as pessoas se sentem mais vulneráveis, traz para a gente, escreve aqui para nós. Quem sabe a gente não consegue compartilhar num próximo vídeo novas sugestões, né? O que pode ser feito que, de repente, a gente até não pensou, não comentou e que, com certeza, ajudará várias pessoas. Então, compartilha, né? Faça parte dessa rede, seja mais um 3 tons, um dos 3 tons, aliás. Se inscreva no canal, ative o sininho e aguarde que teremos um outro vídeo falando sobre isso. Obrigada, Serginho. Tchau. Obrigada, Roberto. Obrigada a você um abraço. por estar com a gente. Cuidem-se. Tchau, tchau.